Todo mundo conhece uma pessoa que é extremamente vingativa, mas nenhuma delas se compara com o Vlad o Empalador. O mano literalmente convidou uma galera pra jantar na casa dele e lançou do Game of Thrones apagando todo mundo que foi convidado. Deixa eu te dar um pouco de contexto, porque a fita é que o Vlad tinha um problema. A fita é que ele nasceu na Transilvânia em 1431, num pico chamado Valáquia. E a fita é que Valáquia ficava no meio de dois impérios, o Império Húngaro e o Império Otomano. O pai do Vlad, que era líder da região, meio que jogava pros dois times. Quando tava favorável ele jogava pra um, quando tava favorável ele jogava pro outro. Numa dessas de vai e vem, ele fez um acordo com os otomanos, só que os caras virou pra ele e falou: parceiro, nós não confiamos em você, então você vai ter que dar alguma garantia pra nós que você não vai voltar atrás na palavra. E aí o cara virou pra eles e falou: então faz o seguinte, leva meus dois filhos. Sim, o cara ganhou o prêmio de pai do ano mandando os dois filhos de refém pro Império Otomano. Por mais que eles eram reféns, eles eram tratados muito bem. Tipo assim, eles aprendiam a lutar, eles aprendiam línguas, eles aprendiam sobre a cultura. Pro irmão do Vlad tava tudo bem, tava tudo bom. Só que pro Vlad, que entendia a situação que ele tava com 11 anos de idade, ele tinha um ódio profundo pelos caras. E desde pivete ele começou a planejar sua vingança. Enquanto isso, em 1447, na Valáquia, o pai do Vlad foi traído pela nobreza e eles acabaram apagando ele. E assim que o Vlad recebeu a notícia, ele virou pros otomanos e falou: rapaziada, é o seguinte, nós se conhecemos a mocota, não conhece? Então me leva lá em Valáquia, me ajuda a retomar o trono que nós vai dar um pau nos húngaros, demorou? Isso porque o Vlad sabia que o novo líder de Valáquia era parceiro dos húngaros, então os otomanos comprou as ideias dele. Só que quando o Vlad chegou lá, o rei tava fora lutando uma batalha, então ele simplesmente sentou no trono e falou: beleza, agora eu sou rei, rapaziada, demorou? Isso aí durou mais ou menos 2 meses, porque os caras voltou com um exército gigantesco e não teve o que fazer, o Vlad teve que correr. Então em 1451, o Vlad decide ir pra Hungria falar com o líder deles. Só que pega a visão, o líder dos húngaros odiava o Vlad, ele tinha até ajudado a apagar o pai dele. Só que ele odiava mais ainda os otomanos. Então durante muitos anos o Vlad fingiu que não odiava os caras e ficou lá treinando com eles, estudando e fazendo amizades. Isso porque ele sabia que ele não podia fazer nada, porque ele não tinha trono, ele não tinha dinheiro, ele não tinha guerreiros. A única coisa que ele tinha era um ódio profundo no coração. É aí que ele chegou a uma conclusão: a única forma que vão me respeitar é no medo, parceiro. Eu tenho que deixar todo mundo completamente em choque. Então ele começou o seu plano. Em 1456 ele volta pra Valáquia junto com os húngaros pra tomar o trono. E assim que ele senta no trono, ele pega uma listinha que ele escreveu com 11 anos de idade de todo mundo que ele queria mandar de arrasta. O primeiro da lista foi o rei que tomou o lugar do pai dele. Só que é aqui que o bagulho começa a ficar sinistro, porque o segundo nome na lista, na verdade, não era só um nome, era a família inteira de nobres que traiu o pai dele. Então ele virou pra rapaziada e falou: rapaziada, seguinte, chega de treta. Eu sei que vocês traíram meu pai, tá de boa, eu perdoo vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jantar lá em casa? Convido todos vocês, vamos comer bem, vamos beber, vamos trocar ideia. E é isso, demorou? Todo mundo falou: nossa, Vlad, como você é um cara legal, vamos colar lá, 8 horas, né? Então a galera colou. Então assim que eles chegaram, todos os convidados chegaram, eles fecharam as portas e empalaram todo mundo. Quer dizer, todo mundo não, eles deixaram os mais jovens para virarem escravos e construírem um forte pro Vlad. A partir desse momento ele começa a empalar todos os seus inimigos metodicamente. E aí o bagulho aumentou pra, tipo assim, uma regra de governo. Se é ladrão, vai pra estaca. Se, mano, é um mercador que tá tentando enganar seu cliente, já era, tu vai ser empalado. Se o Vlad olhasse pra sua cara e falasse: meu irmão, não sei se eu confio muito em você não, já era, parceiro, perdeu a vida. Agora, se sentindo confortável no poder, ele vira pros otomanos e fala: aí, vocês acham que eu esqueci de vocês, seus bosta? Agora o bagulho vai ficar louco de verdade, parça. E depois de passar anos morando com os caras, ele sabia exatamente como funcionava por dentro. Só que se o bagulho já tinha ficado sinistro antes, é agora que vai ficar mais sinistro ainda. Porque se liga, o Vlad não queria só ganhar uma guerra. Não, 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 não. Ele queria traumatizar todo mundo que já traiu ele. Então ele invadiu cidades dos otomanos, ele tacou fogo nos bagulho, ele envenenou a água dos caras. E aí os otomanos falaram: nós tem que dar o troco nesse mano, né? Então os caras marchou com o exército de 90 mil pessoas pra porta do Vlad. Só que chegando lá, os caras não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo, meu irmão. Isso aqui ficou conhecido como a Floresta do Empalamento. Porque os caras chegou e viu 20 mil corpos em estacas de madeira empalados. Nós tá falando de mulher, homem, velho, criança, qualquer pessoa, mano, e o bagulho podre. Os soldados otomanos começaram a vomitar de nojo. Os caras virou pro líder deles e falou: rapaziada, não vai ter como fazer isso aqui não, mano. Tô fora, tio. A frase exata do sultão otomano que viu aquela cena foi:
Parceiro, não tem como tirar a terra de um homem capaz de fazer coisas assim. Só que pega a visão, depois de várias e várias batalhas, mesmo com um exército muito maior do que do Vlad, os otomanos estavam sendo empurrados pra trás, meu irmão, não tinha o que fazer. Isso porque as técnicas de terror psicológico do cara eram tão absurdas que os soldados entravam em batalha completamente em choque, irmão. Só que medo e respeito são duas coisas muito diferentes, admiração também. E uma coisa que o povo dele não fazia era admirar ele. Eles viviam com medo de ser empalados, então eles estavam loucos pra se livrar do Vlad e arrumar outro cara. Se você tava prestando atenção, você vai lembrar que o Vlad foi mandado pro Império Otomano com o irmão mais novo dele. E então o Vlad foi traído mais uma vez, só que agora pelo seu próprio irmão. Então ele teve que fugir pra floresta e arregar lá pros húngaros. Só que chegando lá nos húngaros, os caras falaram: então, parceiro, seguinte, nós temos aqui uma carta que tá falando que você estava trabalhando com o Império Otomano, então você tá preso. Ele nunca se aliou com os otomanos. Alguém literalmente forjou a carta e mais uma vez ele foi traído. Ele ficou preso por 12 anos enquanto o irmão dele virou o líder de Valáquia. Só que enquanto ele estava preso, notícias estavam rodando que nem um fogo sobre o maior psicopata da Idade Média. E tipo assim, se hoje em dia nós já tem fake news e coisas aumentadas, etc., no jornal começou a sair as coisas mais absurdas, parceiro. Que ele se alimentava de carne humana, que ele dava carne humana pros seus inimigos. E a mais louca de todas, que ele literalmente era um demônio. Tipo assim, filho do capeta, tá ligado? Com poderes. E aí os boatos começam a se espalhar e ele ganhou o apelido de Príncipe Empalador. Então vai passando um tempo, os húngaros começam a dar mais liberdade pra ele começa a ir pra igreja, ele casa com uma mulher. E aí quando o irmão do Vlad morre e os otomanos começam a tomar controle de Valáquia, os húngaros viram pro Vlad e falam: parceiro, você não quer ir lá conquistar o bagulho de volta não? E é óbvio que o Vlad não ia falar não, só que dessa vez o reinado dele só durou 2 meses. Isso porque ele foi pego numa emboscada quando ele tava indo numa missão e simplesmente apagaram ele. Não sabe quem foi, não sabe se foi os otomanos, se foi os húngaros, se foi os nobres, ninguém tem ideia. Só que a história de Vlad vai se espalhando e aí 5 séculos depois, um escritor irlandês conta a história de Vlad como se fosse um bagulho muito louco, muito mais insano do que realmente foi. E essa história chegou na mão de um outro escritor irlandês chamado Bram Stoker, que resolveu escrever sua própria história sobre Vlad o Empalador. Foi nesse momento que Vlad o Empalador virou Drácula. Mesmo não tendo nada a ver com a história real do cara, todo mundo começou a acreditar que aquela parada era verdade. Tipo assim, até hoje tem pessoas que vão na Transilvânia procurar o castelo de Drácula. E o nome Drácula, na verdade, veio do pai dele, porque ele pertencia à Ordem dos Dracul, que significa a Ordem dos Dragões. E aí, depois de um tempo, Dracul ficou associado com demônio, e aí ele resolveu que Drácula era o filho do demônio. Mas me conta aí o que você achou dessa história. Eu sou o Fred Roma, e se você gostou do vídeo, não esquece de seguir nós. Tamo junto!